Olá, meus amigos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, né? Mas seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu me chamo Gleice Alves, sou advogada e estou aqui à frente desse canal que trata de planejamento patrimonial e sucessório feito através de holding familiar, tá? Eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, né? Nos nossos conteúdos, que a gente foca no tema holding familiar, não porque ele seja a única forma, a única ferramenta de planejamento sucessório, mas porque, de fato, é uma ferramenta mais complexa, que exige uma maior análise, né, de questões contábeis, de questões tributárias, societárias, direito de família, direito de sucessões. Então, devido a essa complexidade, a gente tem aí mais pontos de análise, mais pontos sobre os quais se debruçar, né? E é por isso que eu me dediquei aqui a fundarmos esse canal, que tem como principal objetivo falarmos desse tema que hoje está tão nos holofotes, né? E que temos aí trabalho e panos. Eu costumo dizer que a gente não tem pano para manga, a gente tem pano para o terno em relação ao trabalho com holding familiar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando hoje, né, já se inscreva no canal, se esse conteúdo fizer sentido para você. Ative o sininho de notificação para receber novos vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário ou deixe até o seu dislike, se de repente você não gostar. Eu só peço que, se você deixar o seu dislike, diga por que você não gostou do conteúdo, porque o objetivo aqui é a gente sempre aprimorar os conteúdos aqui para vocês, ok? Volto a dizer, gente, em relação ao curso, todo mundo perguntando, doutora, quando é que tem novas aberturas? Porque a última que a gente fez foi em novembro, né, na Black Friday. Então, novas aberturas de turma em abril de 2023. Abril de 2023, iníciozinho de abril, a gente está abrindo aí a nossa 5ª turma do curso Holding Familiar do Zero, a primeira turma de 2023, tá? Não teremos tantas aberturas de turma como tivemos no ano passado, tá bom? Então, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, já iniciaria 2023 aí com o pé direito, ok? E aí, Gleice, como é que eu faço para saber em primeira mão quando forem abertas as novas inscrições? Gente, aqui na descrição do vídeo, a gente tem o link da nossa lista VIP. Entre na nossa lista VIP, tá? Nos próximos dias eu vou divulgar um vídeo falando do nosso Close Friends. Quem entrar na lista VIP já estará no Close Friends, tá? Inclusive quem já se inscreveu. Mas, independentemente disso, lá na nossa lista VIP, você terá acesso a conteúdos exclusivos, você terá acesso às promoções em primeira mão, às aberturas de inscrições com desconto, com os bônus, tudo será disponibilizado em primeira mão para os inscritos na nossa lista VIP. Então, não perca essa chance, não perca essa oportunidade, se inscreve na lista VIP. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você sempre vai ter acesso, como eu disse, a conteúdos exclusivos, tudo que a gente está preparando para 2023, que vai ser um ano recheado, vocês terão acesso em primeiríssima mão, ok? Além de outras surpresinhas mais. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. O vídeo de hoje, ele é uma dúvida com um misto de comentário, né, aqui dos colegas. Sou um colega advogado que contribuiu grandemente aqui para o nosso canal, eu agradeço, né, nunca trago o nome, porque eu não sei se a pessoa quer que tenha o nome divulgado, então eu sempre omito o nome, né, mas é um colega advogado, né, e eu achei muito interessante a colocação que ele fez e queria compartilhar com vocês. E, antes de entrar no conteúdo, gente, não deixa de ser um vídeo colaborativo, porque eu peço que, se alguém tiver aqui, né, no encerramento da pergunta, vocês vão ver, se alguém tiver aqui boas notícias sobre isso, por favor, compartilhe nos comentários, para a gente fazer aqui um apanhado, de repente até fazer uma live sobre o tema, né? Vai ser muito bacana. Mas vamos lá, o que é que o colega colocou aqui? Ele colocou aqui no vídeo, nova tese do ITBI e os tribunais, é um vídeo até mais antigo do canal, tá? Que fala, comenta sobre a polêmica, é um desdobramento da polêmica envolvendo o tema 796, que afetou tanto a questão da imunidade do ITBI em relação à integralização de capital social com bens imóveis, né?
Não tem uma pretensão aqui de esgotar o tema. No curso, a gente tem um módulo com 7 aulas, cada aula com 1h30 de duração, só falando sobre isso. O nosso módulo 6 fala só e somente só sobre ITBI, imunidade do ITBI, tema 796, desdobramentos do tema 796, como proceder nos casos de pedido de imunidade. Então, veja que a gente, assim, é impossível a gente pegar um módulo do curso com 7 aulas, cada uma com uma duração, em média, de 1h30, né? Ali, 1h15, 1h30, e tentar condensar aqui, tá? Então, dá uma olhadinha nos vídeos aí do canal que nós temos sobre o tema, né? Mas eu vou ler aqui para contextualizar melhor. Eu estava trazendo que é sobre o tema 796. E o colega coloca assim: o problema, doutora, é que as prefeituras estão interpretando o tema 796 a favor delas, cobrando o ITBI sobre a diferença do valor integralizado e o valor venal dos imóveis. E o judiciário tem sido condescendente com isso. Tenho procurado precedentes favoráveis aos contribuintes, mas só encontro precedentes desfavoráveis. Aí ele coloca: aliás, se alguém conhecer, divulgue aqui, por favor. Alguém tem boas notícias para os contribuintes sobre esse assunto em 2023? Polêmico, né, gente? Vamos lá, vamos lá. Por isso que eu disse, gente, é um vídeo colaborativo. Por favor, se alguém aqui tem conhecimento de alguma decisão, e aí, assim, já dizendo, né, é alguma decisão de tribunal. Por quê? Porque em algumas situações, alguns juízes que não são muito familiarizados com essa questão, eles têm dado algumas liminares perdidas, mas aí o município recorre e o tribunal reforma, né? Então, que a gente sabe, gente, que dentro da nossa sistemática hoje, né, no Brasil, a gente sabe que quem confirma mesmo decisões, quem define alguma coisa mesmo é tribunal, né? Porque a parte que de repente não se sente conformada com aquela decisão, ela sempre recorre, seja ela uma decisão liminar ou uma sentença, né? E aí acaba que a palavra final é dos tribunais. Então, se alguém teve concessão de liminar, né, suspendendo a exigibilidade, a cobrança de ITBI sobre a diferença que foi confirmada no tribunal, por favor, posta aqui nos comentários: doutor, eu tive eu conheço alguém, tem um caso aqui no tribunal do meu estado, porque vai ser espetacular. Eu já gravo um vídeo aqui trazendo novidades, tá? Mas vamos lá. O colega coloca assim, ó: o problema é que as prefeituras estão interpretando o tema 796 a favor delas, cobrando o ITBI sobre a diferença do valor integralizado e o valor venal dos imóveis. O judiciário tem sido condescendente. Gente, qual é o cenário aqui e qual foi a grande celeuma que foi gerada com aquele tema 796, né? O caso de base, né, o leading case que acabou chegando ao Supremo, que foi afetado com repercussão geral e que aí se tornou o polêmico tema 796, foi o seguinte: uma pessoa fez uma holding, né, integralizou, gente, os valores exatos e a análise detalhada está lá no curso, né? Se eu for trazer para cá, a gente fica até amanhã aqui, né? Então, não é esse o objetivo, né? Então, mas dá uma olhadinha, porque temos vídeo no canal sobre esse tema, tá? Ele utilizou 17 imóveis, tá? Gente, são valores aproximados, tá? Como eu acabei de dizer, os valores exatos, a análise exata, né? Não tá aqui, porque não é esse o objetivo. São valores aproximados. Mas ele pegou 17 imóveis, pegou o valor histórico desses imóveis. O valor histórico desses imóveis no imposto de renda somava aproximadamente R$824 mil, ok? E ele utilizou 24 mil para integralização de capital social, recebendo, portanto, 24 mil cotas. E a diferença, os outros 800 mil, ele converteu para reserva de capital. Ou seja, o leading case que gerou, acabou subindo ao Supremo, gerou essa situação do tema 796, havia uma dupla destinação do valor venal dos imóveis. Desculpa, do valor histórico dos imóveis. Não se falava em valor venal. Do valor histórico, que somava 824 mil, os 17 imóveis somavam o valor de 824 mil, 24 mil, ou seja, quase a ínfima parcela, né, foi destinada aí à integralização de capital social, e os outros 800 mil, ou seja, quase a totalidade, né, do valor, foi destinado a uma reserva de capital.
E aí ele pediu a imunidade total. A imunidade foi negada, né? Entendendo ali que não havia, a benesse não estava atendidos os requisitos, porque os imóveis não estavam sendo utilizados única e exclusivamente para integralização de capital social. E aí o que aconteceu? Esse contribuinte recorreu e o secretário de tributação disse assim, olha, tudo bem, ok, vamos fazer o seguinte, não vamos brigar não? A parte que você utilizou para integralização de capital social, ou seja, os 24 mil, eu vou deferir a imunidade prevista lá no 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, atendidos os requisitos do 37 e parágrafos do CTN. Perfeito. Agora, meu bem, esses 800 mil que você colocou dentro da empresa com destinação diversa da integralização de capital social, esses não estão abarcados pela imunidade, eu vou cobrar ITBI, e cobrou ITBI, ok? Esse contribuinte recorreu ao STJ, ele entrou com um RESP, desculpe, ele judicializou, e aí, dentro da via judicial, ele entrou com mandado de segurança, foi concedida a segurança, o tribunal reformou, tá? E ao final ali, houve um recurso por parte do município, o tribunal reformou, e aí ele entrou com um RESP. Inglês, mas RESP, mas não estava no STF, um RESP. Gente, aqui eu estou revisando, tem vídeo aqui detalhando isso, tá? Ele entrou com RESP, por que um RESP? Porque ele entendeu que estavam sendo feridos os parágrafos do artigo 37 do CTN, tá? Que é a nossa lei complementar de norma geral em matéria tributária que regulamenta o 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Então, ele entrou com um RESP entendendo que aquela decisão do tribunal afrontava texto de legislação federal. Chegando no STJ, o STJ recebeu o RESP e entendeu assim, olha, eu entendo que, na verdade, a gente não está tratando aqui da afronta ou não dos requisitos dos parágrafos do 37 do CTN, mas do próprio alcance da imunidade constitucional, que está lá no 156, parágrafo 2º, inciso 1, e disse assim, olha, isso não é matéria do STJ, porque uma vez que eu estou analisando o alcance da imunidade, da própria imunidade que está prevista lá no 156 da Constituição, isso é matéria que cabe ao Supremo Tribunal Federal, recebeu o RESP, aplicou fungibilidade e remeteu ao STF, que recebeu como extraordinário. E aí, depois, analisando, entendeu que havia repercussão geral, afetou de repercussão geral, tema 796. Gente, isso aqui foi, assim, o resumo do resumo do resumo, tá? Por favor. Então, esse foi o caso. E qual é o cenário aí, tá? E aí, ao final, né, houve aquele julgamento, né, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, tá? E aí, gente, a ementa, o caso, desculpe, eu me confundi com o termo, a tese que foi firmada, né, lá no tema 796, era sobre a cobrança ou não de ITBI, né, na integralização de capital social com bens imóveis, tá? E aí não ficou claro, né, a tese que foi fixada em repercussão geral, ela não deixou claro a distinção dessa questão. Por quê? Porque o artigo 23 da Lei 9249, ela permite que qualquer contribuinte integralize capital social com quaisquer bens, né, no valor de sua declaração de imposto de renda, para trazer esse bem para dentro da empresa, integralizando-o assim, sem uma reavaliação do seu valor de mercado e, portanto, evitando a incidência de ganho de capital. Ok? A gente já está falando lá do imposto de renda, né? Mas, enfim, a legislação traz essa possibilidade legal. No caso de imóveis, isso é muito presente, né? Por quê? Porque os imóveis não sofrem uma reavaliação dentro da declaração de imposto de renda e, normalmente, os imóveis têm uma valorização muito significativa ao longo do tempo, né? Então, a diferença, ela acaba se tornando muito significativa, muito grande. E aí, os contribuintes, não. Eu estou trazendo um bem imóvel a R$200 mil que constava na declaração de imposto de renda, mas ele vale 1 milhão, eu vou integralizar pelos 200 mil para evitar ganho de capital em cima da diferença, que é de 800. Perfeito? Acontece que
Na hora que o contribuinte, gente, esse integraliza não está saindo, né? Ele integraliza pelo valor histórico de 200 mil e recebe 200 mil em cotas, enviando esse bem para a empresa também pelos mesmos 200 mil, né? Ele não tem sobra nessa operação. Ele não tem ágio nessa operação. Ele não está pagando nenhum real a mais por esse imóvel e nem a sociedade está pagando nenhum real a mais em cotas por esse imóvel. O valor da operação total vai 200 do imóvel, voltam 200 em cotas, ok? Você não tem um superávit nessa operação, como aconteceu no tema 796. O tema 796 ele tinha um ágio intencional. A operação foi construída, ela foi formatada com um ágio, que, por sinal, era quase a totalidade do valor, né? Quem projetou aquela operação, projetou para que houvesse, de fato, um ágio muito significativo ali de 800 mil reais, gente. Os valores são aproximados, mas é bem dessa ordem, tá? Era 824 mil e uns quebrados, né, ali, 24 mil alguma coisa para integralização de capital social e os outros 800 mil com destinação diversa da integralização, ok? Então, a operação foi formatada dessa maneira. Ela nasceu assim. Não houve interpretação extensiva, não houve nada. Inclusive, era possível liquidar o valor da diferença que estava tendo um emprego diferente da integralização. Perfeito? No caso aqui, quando a gente está com um cliente que está fazendo um holding, que ele integraliza capital social com bens imóveis, vai pelo valor histórico, vem o mesmo valor, sem qualquer ágio na operação, os municípios, por uma interpretação equivocada, e por que não dizer até maldosa, né, estão entendendo assim, olha, entre o valor da efetiva integralização, no exemplo que eu dei, 200 mil, e o 1 milhão, que é o valor atualizado de mercado desse bem, existe uma diferença de 800 mil reais que eu vou tributar. Mas é uma diferença que ela não é palpável, né? E aí lá no curso eu faço várias discussões, várias formas de você atacar essa tributação dos municípios, inclusive dizendo, olha, não houve ágio nessa operação, né? Enquanto que no tema 796 você tinha uma operação que foi construída para ter um ágio, ela foi utilizada, ela foi projetada para que houvesse um ágio com destinação diferente. Aqui não, o meu cliente não tem ágio nenhum na operação, né? Então, o município está tributando o quê? Está tributando valorização imobiliária? Olha, valorização imobiliária é tributado por ganho de capital e a competência é da União. Não é tributado por ITBI. Não existe uma diferença palpável. Outra coisa, no tema 796, você tinha uma base de cálculo rapidamente auferível, que era os 800 mil, que teve destinação diversa. Aqui você tem uma situação que a base de cálculo é uma interrogação. Quanto é o valor atual de mercado e quanto houve do suposto, né? Do suposto ágio, né? Como eu disse, um ágio inexistente, né? Para que fosse tributado por parte dos municípios, né? Então, veja aqui, em que pese o município diga, não, mas o valor do ITBI, a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado da operação, o tema 796 nem cita valor de mercado. O tema 796 não entrou nesse detalhamento. O tema 796 pegou um caso específico em que a operação foi construída com um ágio intencional, tá? E analisou aquele leading case. Ah, Gleice, mas quando existe um julgamento em repercussão geral, é firmada uma tese de repercussão geral, e essa tese em repercussão geral, ela se destaca completamente do caso do leading case, do caso de base, que acabou levando aquela discussão ao STF. Olha, eu até entendo isso, né, do ponto de vista processual, tá? Mas na hora que a gente vai analisar as implicações dessa questão, não há como nós nos distanciarmos totalmente do caso que foi levado ao STF. E é aí onde entra a questão.
Na hora que a gente vai fazer uma defesa, seja um mandado de segurança, seja uma defesa administrativa, né, a um pedido de imunidade que foi negado, a gente tem que demonstrar, eu digo muito isso no curso, né? Inclusive, tem uma aula que eu faço um mapa mental lá, né? Explicando que, olha, você tem que demonstrar que no caso do tema 796, a gente tinha uma situação intencionalmente preparada para um ágio, aquele projeto, né, foi produzido daquela forma, a operação foi produzida com um ágio real, intencional, calculado, ele era líquido. Líquido. Aqui, quando o cliente está integralizando simplesmente pelo valor histórico da sua declaração de imposto de renda e recebendo em contrapartida a mesma quantidade em cotas, você não tem um ágio a tributar. Logo, essa interpretação dos municípios, na minha modesta opinião, eles estão tentando tributar algo que sequer poderia ser tributado pelos municípios, que é a valorização imobiliária. Valorização imobiliária é competência da União, é tributado através de ganho de capital, tá? Mas eu acredito que essa discussão em dizer que é competência da União, isso e aquilo, nem é muito palpável do ponto de vista de você atacar isso via mandado de segurança ou via uma defesa administrativa, tá? Eu acredito que o melhor caminho é demonstrar que, olha, o tema 796 tratava de uma situação em que o contribuinte ele integraliza capital social com ágio na operação, ok? E no caso aqui, eu não tenho esse ágio, né? Não houve nenhuma intencionalidade ou uma predestinação do valor do imóvel, nem total, nem parcial. Foi totalmente utilizado para integralização de capital social, tá? E isso muda completamente o cenário. Perfeito. Vamos lá. Acontece que a gente tem, e gente, isso aqui é presente, tá? Não adianta eu chegar aqui e dizer, não, eu já vi muita gente divulgando conteúdo no Instagram, mas até no Instagram, dizendo não existem várias decisões. Bom, a gente está vendo aqui o colega dizendo, olha, eu tenho procurado e não tenho encontrado. Então, eu venho aqui humildemente pedir a vocês, porque eu também não tenho encontrado, né? Então, se você faz parte desse grupo que conhece várias decisões dando essa liminar, eu peço, por gentileza, que coloque aqui, tá? Mas, como eu disse, liminares que foram concedidas em primeira instância e confirmadas no tribunal. Porque volta e meia sai uma liminar, mas o município recorre e o tribunal reforma, tá? E os tribunais, eles têm aplicado a técnica da ementalização, né? Então, não, pega a ementa do tema 796 e joga aqui e acabou negada o seu pleito liminar, tá? E especialmente quando está desacompanhado de depósito judicial, porque quando deposita, você tem direito líquido e certo lá pelo 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito. Tá? Eu estou falando daquelas situações em que o contribuinte pediu a liminar e o juiz, entendendo a plausibilidade dos requisitos, concedeu a tutela antecipada. Tá? Então, realmente, a gente não tem tido êxito nessa discussão. A gente não tem tido êxito nessa discussão. Em algumas situações, a imunidade é negada na totalidade, e em outras situações, a imunidade é concedida apenas em cima do valor histórico, né, que está sendo utilizado para a integralização de capital social, e essa suposta diferença, que, como eu disse, ela é suposta porque é o município que está supondo, né, inclusive em termos do ponto de vista aí de base de cálculo e tudo mais, ele está dizendo, não, você está dizendo que a operação é 200 mil, você está usando 200 mil, mas o imóvel vale 1 milhão. Gente, às vezes nem vale 1 milhão, né? Mas o município, não, avaliei, entendo que vale 1 milhão em cima de 800 mil. Eu vou cobrar, dá aqui o ITBI da diferença, que, como eu disse, é até difícil de você apalpar essa diferença numa situação em que a diferença é imaginada, tá? E aí, não temos tido esse êxito, tá, gente? E aí, eu quero voltar aqui para a parte, saindo da parte técnica, eu vou para a parte comercial. Não vendam essas imunidades para os clientes como se elas fossem algo líquido e certo. Não venda. Não chegue para o cliente e diga, não, a sua imunidade, eu vou... Gente, eu tenho dificuldade, às vezes, até de acompanhar certas coisas. Sua imunidade, a Constituição garante.
né? Gente, pelo amor de Deus, a gente está vendo os precedentes dos tribunais vindo de forma desfavorável, né? Em algumas situações até concedendo parcialmente, tá? E em outras situações negando completamente a imunidade, né, do ITBI. Então, aqui eu entro numa conscientização comercial com você. Você vai prometer para o cliente algo que você não vai entregar. Você não vai entregar esta imunidade, ou pelo menos não tão facilmente, tá? É preciso que a gente compreenda que a vantagem do planejamento patrimonial sucessório, ela não se resume a uma imunidadezinha de TBI de 3%. Claro, óbvio, se o cliente puder concluir a operação com essa imunidade, é o melhor dos mundos, com certeza. Para ele, para a gente, ele vai conseguir ter você tem mais um ponto de vantagem tributária para oferecer para o cliente, ele tem mais um ponto de economia. Gente, isso é espetacular, mas não venda isso como um direito líquido e certo. É provável que você tenha que judicializar essa questão, ok? Depois eu vou gravar um vídeo falando só das possibilidades, como eu recomendo, mas, logicamente, gente, existem várias outras alternativas, e aí vai de como você quer conduzir sua advocacia. Mas fato é que a gente precisa jogar um pouco de luz sobre esse tema, tá? E aí o colega colocou aqui, ó, tenho procurado precedentes favoráveis aos contribuintes, mas eu só encontro desfavoráveis, de fato é. Aliás, se alguém conhecer, divulgue por aqui, por favor, eu refaço minhas as palavras do colega, né? Alguém tem boas notícias para os contribuintes sobre esse assunto ainda em 2023? Olha, ainda em 2023 não tivemos uma mudança de cenário, mas eu queria chamar vocês para uma reflexão. O tema 796 ele foi julgado em agosto de 2020, gente, no pico da pandemia. Eu me lembro que minha filha estava pequenininha, minha filha é de maio de 2020, minha filha estava com 3 mesezinhos, gente, nossa, bebê pequenininha. E naquela época todo mundo em lockdown, e, nossa, uma live atrás da outra, uma live atrás da outra, uma live atrás da outra, nossa, mudou completamente o entendimento dos tribunais sobre a imunidade do ITBI, eu acompanhava aquilo, né? Entre ali uma dormida e outra, né? Quem tem bebê pequenininho aí ou já passou por isso sabe como é, como essa fase ela nos exige, né? Fisicamente. E aí eu disse, gente, mas isso é uma loucura, não é possível, né? E aí a gente teve ainda o final de 2020 com a pandemia ainda muito presente, né? Muitos tribunais ainda sem atendimento normalizado, então a gente teve um período muito difícil, né? Aquele da pandemia. E depois a gente veio em 2021, um início de abertura ali, mas os tribunais ainda muitas vezes funcionando de forma remota. A gente não teve aí durante 2 anos um funcionamento normal da justiça, né? As coisas voltaram ao que a gente se aproxima mais da normalidade em 2022, e a gente está agora no início de 2023. Então, meus amigos, 2023 eu acho um pouco difícil que haja uma mudança deste cenário, mas a grande vantagem do número crescente de judicializações em relação a esse tema, tá, é que para 2024, 2025, gente, fatalmente essas questões vão acabar chegando ao STF, né, através aí de recursos extraordinários, e teremos o distinguishing dessa situação, né? É necessário que o STF revisite esse tema, porque aqui eu estou tratando só do que foi efetivamente definido no julgamento final do tema 796, mas ainda tem a polêmica do voto do Alexandre de Moraes, que ainda se levantou uma segunda tese dentro do tema 796, que a gente tem vídeo aqui, que aí esse se aplica especificamente aí às empresas de atividade tipicamente imobiliária, em que o Alexandre de Moraes levanta uma tese aí de que o artigo 152, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, regulamentado pelo 37 parágrafos do CTN, trouxe, na verdade, 2 imunidades dentro de um único dispositivo. Gente, isso aí tem outro vídeo aqui, eu também não vou me adentrar nisso, mas ele diz que haveria aí uma imunidade incondicionada para algumas situações e condicionada para outras, tá? Mas não foi este ponto do voto do ministro que foi vencedor, tá bom? Então, gente, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Acho que nós não devemos nos render
a esse julgamento, claro, trazendo o cliente para a realidade. Não vendam imunidade de ITBI hoje, imunidade total, como sendo algo líquido, certo? Em algumas situações é mais palpável que ela seja concedida, em outras situações muito menos palpável, tá? Mas fato é que na hora que você chega para o cliente e diz, não, sua imunidade está garantida, cuidado com o que você está falando, porque pode ser que você aí se surpreenda pelo caminho, né? Outro ponto aqui, por fim, gente, fiz um vídeo longo, né? Fazia tempo que eu não fazia vídeo longo, gente, morro de saudade. Mas vamos lá. Outro ponto aqui que eu queria chamar a atenção é em relação a alguns municípios, gente. A gente tem mais de 5.500 municípios, né? Então, nem todos os municípios estão aí tão atualizados, né? Os servidores não estão aí tão antenados com a mudança de jurisprudência, né? Então, muitas vezes você pega lá a lei orgânica ou o regulamento de TBI do município, fundamenta um pedido de imunidade e ela sai, tá? E ela sai. Especialmente se você está em alguns municípios aí que não tem tanto essa vivência, tá? Isso acontece, gente, mas isso hoje é exceção. Isso hoje é exceção, tá? A regra que tem acontecido hoje é os municípios interpretarem desfavoravelmente ao contribuinte e os tribunais aí não serem tão atentos a essas questões mais técnicas do direito tributário e aí julga por ementalização. Pega a ementa, joga aqui, não quero saber se você está insatisfeito, tenta um RESP, tenta um extraordinário, porque o meu entendimento é esse e você pode tentar rever aí através de recursos, tá? Então, vamos acompanhando, né? De repente, lá no meio do ano eu faço um novo vídeo, vendo se tivemos novidades, se não tivemos novidades, a quantas anda essa questão. Tá ok, meus amigos? Mas fato é que estamos vivendo esse momento aí de indefinição, né, em relação à questão do ITBI e o que é pior, né, desfavorável ao contribuinte. Tá bom, gente? Mas vamos lá e volto a dizer, gente, repito o apelo aqui do colega, né? Se alguém aí teve acesso a alguma decisão falando diferente, traz para cá, que eu faço um vídeo, se o colega quiser, a gente faz até uma live para debater o tema. Tá bom, queridos? Muitíssimo obrigada pelo tempo, pela audiência de vocês. Não se esqueça de entrar na nossa lista VIP, a gente vai ter alguns conteúdos exclusivos para a lista VIP. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço e até logo mais.